eu tenho discutido sobre a interface religião e política, e o tema provisório, né, o título provisório da minha pesquisa é O Triunfo do Carisma na Política Brasileira, uma sociologia do personalismo político-religioso. E o objetivo dessa pesquisa é entender como o fenômeno religioso, mais especificamente a relação de dominação carismática, contribui para o antagonismo na política brasileira e também acentua o sujeito carismático. E isso buscando responder 3 questões. Primeiro, como o mal-estar institucional no Brasil permitiu o surgimento de um personagem carismático, como, por exemplo, o Cabo Daciolo, que liderou o movimento SOS Bombeiros por reajuste salarial e que trouxe também elementos religiosos para esse mesmo movimento. E como desdobramento desse seu percurso, chegou também ao Congresso Nacional nas eleições de 2014 como deputado federal pelo PSOL. Penúltimo, como Daciolo se comportou também no Congresso Nacional e de que maneira essa relação de dominação carismática ela atravessa a política, desqualificando adversários, ou seja, os antagonistas vistos como inimigos, e também dialogando com trabalhadores, os eleitores. E, por último, diante da intensa desqualificação do outro na política, um outro personagem ajuda a ilustrar bem esse cenário, que é Jair Messias Bolsonaro. Portanto, de que maneira esses 2 personagens carismáticos agem na esfera pública utilizando elementos religiosos? E quais seriam as peculiaridades do Cabo Daciolo que ajudariam a entender esse acento no sujeito carismático na esfera pública? A primeira questão que eu tenho observado como resultado nessa plataforma é que o sistema de representatividade no país ele segue uma espécie de metamorfose. E a metamorfose ela não se constrói em projetos porque as transformações elas ocorrem pelo efeito colateral. Ou seja, um dos aspectos desse efeito colateral no sistema de representatividade política ele vem do crescimento de evangélicos no Brasil e da onda de conservadorismo que tem ocorrido também em vários países. E aí, em penúltimo lugar, em relação a essa questão que eu tenho observado, é que a representatividade religiosa evangélica na Câmara não corresponde às demandas dos eleitores evangélicos no Brasil. E essa também é uma das contribuições dessa pesquisa. Ou seja, as pautas defendidas por evangélicos na Câmara elas estão distantes dos eleitores evangélicos. Isso é muito interessante. E diga-se de passagem, dos 223 discursos proferidos por Daciolo na Câmara, a grande maioria é em defesa dos trabalhadores, funcionários públicos, autônomos, etc. E essa é uma das características dele também. E, por último, uma dessas últimas observações que eu tenho chegado também é o conceito de antagonismo, né, trazido pela Chantal Mouffe, que eu trabalho na tese, onde o antagonismo político é acentuado pelo discurso religioso. O que eu quero dizer com antagonismo político? É a ideia de tratar o adversário como um inimigo a ser eliminado. E o inimigo, o adversário político, tendo uma face, uma classificação dada pelo discurso religioso, tratando-o como alguém que é guiado por um poder inimigo sobrenatural, e isso ganha uma potência muito grande na política, né? E, por fim, sobre a questão da contribuição dessa tese, né, dessa minha pesquisa, falar um pouco sobre uma certa sociologia do personalismo político, né? Embora os partidos políticos sejam fundamentais numa democracia, e penso que eles não se extinguirão, até porque 2019 terminou com 33 partidos políticos no Brasil, a contribuição dessa pesquisa é descrever a face ou o intento da relação de dominação carismática na política.
E tudo isso tem apontado para uma sociologia de um projeto de personalismo político através da relação de dominação carismática pelo viés religioso. Ou seja, os estatutos, embora existam, os partidos, embora existam, o sujeito carismático é que personifica um plano político que independe, por vezes, até mesmo de normas constitucionais.